Olá, tudo bem? Eu sou Michele Marques, sou consultora de imagem e estilo e hoje eu vim explicar para vocês como funciona o processo de consultoria de imagem e estilo de forma online. É uma dúvida ainda que permeia a mente das mulheres. Muitas mulheres me pedem orçamento e elas têm dúvida com relação a como que fica, né, esse processo à distância, tem a mesma eficiência e tal. Então eu vou explicar tintim por tintim como é que funciona aqui a minha metodologia prestada de forma online. Vamos lá. O processo ele é feito praticamente igual ao processo presencial, com pequenas diferenças. Então, primeira coisa que eu vou explicar para vocês. Na minha metodologia, você pode contratar o processo de consultoria online de duas formas, são duas modalidades. Uma é incluindo a cartela de cores, ou seja, a análise cromática, que precisa ser feita de forma pessoal. Eu não faço cartela, eu não faço análise cromática de forma online, porque eu não acredito nessa metodologia, tá? Eu não acredito que dá certo. Então, como que é se a pessoa escolher essa modalidade? Nós temos que ter a possibilidade de nos encontrarmos de alguma forma. Por quê? Existem pessoas que estão fazendo o processo de consultoria online porque elas estão viajando ou porque por comodidade mesmo, mas elas têm a possibilidade de ter um encontro comigo. Pessoas, de repente, que moram mais próximas ou que moram em estados onde normalmente eu visito, por exemplo, como Vitória, no Espírito Santo, que a minha família é toda de lá, então todo ano eu vou lá pelo menos 2 vezes por ano. Então tem alguns estados que eu costumo ir, tá? BH também é uma possibilidade de atendimento presencial, porém eu não fico um longo tempo. Então nós fazemos todo o processo online, todas as outras fases do processo de forma online e a consultoria de cores nós fazemos de forma presencial. Essa é a primeira modalidade. A segunda modalidade da forma online seria não fazer a consultoria de cores, ou seja, você não descobriria a sua cartela. E aí a gente vai entrar numa questão que eu acredito que é dúvida de muitas mulheres também. A consultoria de imagem, ela necessariamente tem que ter análise cromática? Não, ela não tem, tá? Você vai perder alguma coisa com isso? Você vai deixar de descobrir as suas cores e de repente usar essa ferramenta como valorização da sua beleza natural por um tempo. Mas isso não é algo grave que você não possa viver sem e nem que é um motivo que faça com que você não faça consultoria de imagem somente por causa disso. Porque o processo de análise cromática você pode fazer a qualquer momento depois que você fez a consultoria. Porque é um complemento. Então, dentro da consultoria, nessa modalidade se você escolher a modalidade de não fazer a análise cromática, porque você não tem possibilidade nenhuma de se encontrar comigo, não conhece ninguém que possa fazer de repente no seu estado ou onde você mora, você pode esperar para fazer em um outro momento, tá? Com outra pessoa ou até comigo mesma, se a gente tiver a possibilidade de se encontrar. E você não perde nada, porque toda a sua imagem vai ser transformada e nós vamos utilizar vários outros recursos da cor para conseguir incluir cor na sua vida sem necessariamente utilizar a sua cartela. Nós temos outros recursos para isso. Estou dizendo que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A sua cartela, ela é muito bacana para sua imagem, né? É realmente algo que faz uma diferença. Mas o que eu estou dizendo é que não vale a pena você deixar de fazer. O processo inteiro é uma coisa muito além do que a cartela de cores, né? Você deve considerar. É muito mais importante você passar pelo processo de consultoria de imagem para transformar a sua imagem pessoal, para se projetar, porque dentro da consultoria de imagem, seja ela presencial ou online, nós vamos trabalhar vários recursos e várias ferramentas que vão não somente transformar a sua imagem, definir aqueles estilos que mais te representam, mas também projetar a sua imagem para aquilo que você almeja alcançar, tá? Então, são essas duas modalidades. Eu vou explicar como é que funciona. Na modalidade onde você consegue fazer a consultoria de cores, nós fazemos todo o processo
e no momento em que a gente puder se encontrar, que pode ser em qualquer momento, pode ser no meio da consultoria, pode ser no final da consultoria, pode ser depois que já acabou a consultoria há algum tempo e a gente vai se encontrar nessa fase e a gente realiza esse teste de análise cromática, você apenas vai incluir uma ferramenta a mais naquilo tudo que você já aprendeu. E todos os outros processos, quais são os outros processos? A consultoria de imagem, ela tem um passo a passo, digamos assim, né? Eu gosto muito de seguir esse passo a passo, eu não mudo a ordem dos fatores, porque para mim, eu acredito muito que a ordem dos fatores, ela é de fato muito, muito importante nesse processo. Você precisa se conhecer de uma forma assim, sistemática, digamos assim, né? E cíclica. Os ciclos vão se fechando, você realiza aquele processo, fecha ele e você inicia outro. Então, eu começo pelo diagnóstico de estilos e que também envolve, antes disso, nós precisamos passar por uma fase que é a fase mais interna, a fase mais profunda da consultoria de imagem, que é o autoconhecimento. Então, nós passamos por essa fase do autoconhecimento, são muitos questionários, muitas perguntas, muita reflexão que você precisa fazer. E aí você me devolve esses questionários, tudo feito online, e eu te dou uma devolutiva daquilo que, dentro do que você respondeu, se encaixa mais na sua realidade, também dentro do seu estilo de vida. Então essa fase do autoconhecimento são muitas dinâmicas que a gente utiliza, com fotos, com tarefas, com questionários e tal. Depois disso, vem a devolutiva dos questionários e do seu estilo, na verdade, né? Quer dizer, um diagnóstico de estilo. Eu utilizo os 7 estilos universais como base. Existem muitos estilos no mundo, porém eu acredito que todos eles são uma ramificação desses 7 estilos universais. Então a gente trabalha como base os 7 estilos universais, para a gente começar a desenvolver as características daquele estilo na sua imagem. E para que você passe a comunicar uma imagem mais coerente. É para isso que servem os estilos. Os estilos, eles não vieram para te encaixar, te colocar numa caixinha e falar você é clássica, então você só pode usar essas roupas. Não, é para te facilitar você ter um autoconhecimento e conhecendo esse estilo, você ser mais assertivo na hora das suas compras, por exemplo, você ser mais assertivo na hora de você escolher um look e saber o que aquele look comunica, porque a imagem visual, quer dizer, a comunicação não verbal, a comunicação visual, ela tem padrões que as pessoas entendem. Então, nós sabermos esses padrões faz com que nós possamos ser intencionais na hora de nos vestir, né? E de passar aquela imagem que nós realmente estamos querendo passar. E não passar uma imagem equivocada, sem saber aquilo que eu estou vestindo, o que comunica. Então, depois de passar dessa fase, nós entramos na fase das linhas e das formas. Começamos a estudar as linhas e as formas do seu corpo, tanto do corpo mesmo quanto do rosto. Então, nós vemos o que essas formas naturais comunicam, o que nestas formas, que são suas únicas, te agrada e o que te desagrada. Como nós podemos manipular a percepção da outra pessoa com relação àquelas formas que você tem e que você quer evidenciar ou camuflar, ou pelo menos balancear, tá? Então nós trabalhamos dessa forma, nessa modalidade, nós diagnosticamos o seu tipo físico, né, o seu biótipo, que seria o formato externo do seu corpo. Nós trabalhamos também as proporções. Tudo isso é feito, eu dou uma orientação e você, por meio dessa orientação, faz todas as suas medições, faz todas as suas proporções, anota todas as suas proporções, mede, faz da mesma forma que eu estaria fazendo de uma forma presencial, você vai fazer na sua casa online, às vezes vai precisar da ajuda, de repente, de uma pessoa e tal, mas isso é super tranquilo, é uma coisa que você, de fato, é apta a fazer. E aí nós vamos chegar em conclusões e a partir dessas conclusões nós vamos tomar as medidas adequadas para que a sua imagem passe exatamente aquilo que você deseja.
tá? Depois da parte do tipo físico, né, que a gente, as proporções e tudo, que seria a análise corporal e facial, aí sim nós vamos conversar um pouco sobre cores. Mesmo que você não faça a análise cromática, que você não tenha a possibilidade de passar pela análise cromática, ou que você vá fazer essa análise depois, né, depois que terminar o processo com outra pessoa ou comigo mesma, você vai aprender sobre as cores em si. O que significa as cores, o que as cores comunicam sobre a sua imagem quando você usa elas, enfim, muitas coisas sobre cores, combinação de cores, quais cores elas harmonizam melhor com outras cores e qual o significado dessas combinações, uma combinação muito contrastante, uma combinação mais suavizada, enfim. Aprende também um pouco sobre contraste natural, qual o seu contraste natural, né? A diferença da cor da sua pele com a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, que tipo de estampa você deveria usar. Então, tudo isso você aprende mesmo sem saber a sua cartela de cores, ok? E depois disso, que são mais as coisas internas. A primeira fase, ela é muito de dentro para fora. Ou seja, você vai pegar tudo que você tem de característica natural e você vai começar a colocar como se fosse num quadro de inspiração. O que eu tenho de positivo, quais são as coisas, as minhas características, os meus valores, aprender muito sobre você, mergulhar nesse mundo interno. Depois que você tiver com tudo isso, assim, organizado e internalizado, você já vai ter mais aceitação, você já vai ter mais reconhecimento das suas características positivas, a autoestima nesse ponto já vai ter elevado. E aí a gente vai para a parte prática. E a parte prática é justamente o que eu chamo da parte da consultoria que passa a ser de fora para dentro. Você vai começar a pegar os recursos de moda e de estilo e trazer para a sua realidade, ou seja, ele vai ser sob medida para você. O que esse recurso de moda, esse recurso de estilo pode fazer pela minha característica natural para que ela seja valorizada. Então é isso que a gente vai aprender. Então a gente aprende um pouco sobre as modelagens, dentro do que você tem de realidade, de curvas, de linhas, de proporções e de características que você quer evidenciar. Qual é a modelagem que faria o melhor papel dentro dessa realidade? E a gente já estuda um pouco sobre modelagens, um pouco sobre design, que design que representa mais você dentro dos seus estilos, do seu mix de estilos. E aí a gente começa a fase de fazer o que a gente chama de closet clearing, que é um panorama do seu armário. O seu armário está comunicando tudo aquilo que você chegou à conclusão sobre as suas características, sobre os seus pontos fortes, os fracos, o que você quer mostrar, o que você não quer? Ele tem representado você nesse sentido? As cores que você usa têm te representado, mesmo que você não saiba a sua cartela de cores, o significado dessas cores, a combinação que você faz entre elas. Então a gente faz esse clearing, que seria assim, deixar o seu armário de acordo com aquilo que faz sentido na sua vida, que tem coerência com aquela imagem que te representa e que te potencializa e que mostra aquilo que você deseja passar com a sua imagem pessoal, né? Seria a sua marca pessoal, a sua identidade visual. O que não tem a ver com isso vai ser eliminado. E aí ele pode ser eliminado, você pode doar, pode desapegar, vender, pode deixar guardado de repente, mas ele precisa sair, precisa girar do seu guarda-roupa. Essa é a fase do closet clearing e a gente faz isso tudo com chamadas de vídeo, né? Eu acompanho. Você realiza também faz, por exemplo, separa algumas peças e depois manda foto para que seja analisado, enfim. E aí dentro do processo são sempre chamadas de vídeo, é como se fosse uma mentoria, né? Nós temos encontros que podem ser semanais, pode ser de 15 em 15 dias, depende da disponibilidade de agenda, né? Entre nós duas, mas é sempre esse acompanhamento muito de mãos dadas, tá? É a mesma coisa que o presencial, porém a gente faz pela tela. Depois do processo de closet clearing, nós vamos para o processo de montagem de looks. Aliás, não. Antes disso, nós vamos para, quando há necessidade, normalmente preciso te falar,
é muito difícil não existir a necessidade dessa fase que é o personal shopping. Esse personal shopping, que seria a experiência de compras, é uma fase onde você, depois que você fez o clearing no seu guarda-roupa e você colocou, tirou tudo aquilo que não te representava, aquilo que já estava muito usado, estava muito cansado, aquilo que estava velho, rasgado, que não cabia mais, enfim, deixou aquele guarda-roupa assim, nossa, agora tudo que tem aqui pode ter pouca coisa, mas tudo me representa. Tá? Tudo eu gosto, tudo eu usaria, tudo tem uma função, ele significa alguma coisa, comunica alguma coisa que faz sentido para mim, ok? Ok. Então, agora, provavelmente, vai ter coisas que vão ficar faltando nesse armário, né? Muitas vezes, mesmo com tudo, sempre falta alguma coisa. Mesmo gente que tenha muita coisa, sempre falta, às vezes falta o essencial. Falta uma peça de conexão, falta acessório, para que aquela peça se torne mais útil e mais inteligente. Entendendo peça inteligente. Peça inteligente é aquela que faz todo o sentido para você dentro das suas características, demonstra quem você é, mas ela te dá uma possibilidade de muitos looks. Isso é uma peça inteligente. Então, neste dia, a gente primeiro faz, depois do Closet Clear, a gente faz essa experiência de compras. Antes dela, a gente faz uma lista, que seria a lista inteligente de compras. Nessa lista vai conter tudo aquilo que seria ideal para que você conseguisse multiplicar o seu acervo, aquele que ficou no seu armário. Primeira coisa seria isso, né? Então a gente vai pelo básico. O que falta aqui? Uma peça de conexão. Ah, não, eu não tenho uma blusa branca básica, que se eu tivesse, eu poderia fazer infinitos looks com essas outras peças que eu tenho, que são muito coloridas ou muito estampadas e tal. Apenas um exemplo. Então nós vamos começar por elas e depois também a gente vai colocar na lista algumas peças que poderiam ser peças de grande efeito, digamos assim. Então essas peças de grande efeito, elas são peças que elas vão assim, a pessoa vai bater o olho e falar, nossa, é a cara da fulana. Então são peças assim, que chamam, que são mais representativas dentro do seu estilo, tá? Tudo dentro do seu estilo. Se for romântica, ela vai ser representativa dentro do seu estilo romântico, tá? Então ela vai ser representativa, mas que ela vai ter, assim, a sua cara. Vai ser uma peça, assim, uma peça-chave no seu guarda-roupa, que ela vai realmente fazer aquele papel de te representar, dizer quem você é. Então a gente coloca algumas peças dessas também, para que você também se sinta muito inserida nesse seu estilo e que você tenha uma facilidade de se mostrar ou se expressar logo depois da consultoria, dessa forma mais incisiva e mais direta, tá? Então nós fazemos tudo isso, e isso é com tudo, desde a pregadeira do cabelo até a ponta do pé. Então nós vamos ver sapato, bolsa, todos os acessórios, os que mais combinam, o que faltam, cintos, roupas em geral, roupa terceira peça, lenços, tudo, gente. Então, fazemos essa lista. Essa lista não precisa ser adquirida toda no mesmo momento. Aí vai depender da sua verba que você separou para isso. Mas nós vamos adquirir alguns itens que são os mais urgentes. E a gente faz a experiência de compras. Na experiência de compras, essa experiência de compras ela pode ser comprada de forma online, né? Que aí eu, como consultora, vou te auxiliar ou vou fazer um carrinho para que você aprove esse carrinho, depois que chegar na sua casa você prova essas roupas todas para eu ver numa chamada de vídeo ou fotografada, e a gente vai aprovar essas peças que estão dentro daquilo que a gente desenhou como ideal. Outra opção também é, se você estiver em um lugar longe e você tiver lojas que você gosta, você vai até a loja, faz as provas e a gente faz a chamada de vídeo quando você estiver no provador, ou você manda fotos das roupas que você está provando e eu vou aprovando e vou falando te dando todas as coordenadas que você precisa para adquirir aquela peça ou não, né, da forma mais correta possível, de acordo com o que nós desenhamos, tá? Depois do personal shopping, você já vai estar com todo o seu acervo, teoricamente, pronto, né? Que tem as suas peças antigas que ficaram e essas peças novas que já estão entrando no seu guarda-roupa. E aí sim nós estamos prontas para a próxima fase, que seria a última fase,
que é a fase da montagem de looks. Na fase da montagem de looks, tem muitos aprendizados aí. Nós aprendemos a ser mais criativas, você vai aprender a ser mais criativa, você vai aprender que uma montagem de look, na verdade, é apenas um hábito. Você adquire e depois é questão de lógica. Quando você começa a montar os looks, você vai aprendendo, com o tempo você vai vendo que você fica muito mais fácil para você montar os looks, que é pela lógica. Você fala, poxa, se aquela blusa combinou com aquela calça, e essa blusa aqui tem a mesma proposta daquela outra blusa, então ela também vai combinar com essa calça, né? Então você aprende também sobre cores, que você já aprendeu lá na outra fase. Então tudo isso vai facilitando. Mas neste dia, nós usamos o dia justamente para praticar. E o bom é que é uma prática com uma supervisão, digamos assim. Então assim, eu tô ali para te dizer, não, esse aqui não ficou legal. Por quê? Porque com a sua proporção, quando você vai colocar essa blusa mais comprida, essa calça mais curta, por a sua proporção ser assim, 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 isso vai fazer com que o seu corpo pareça assim, assim, assado. Então, todo esse processo, ele acontece e é muito importante para que você tenha essa supervisão e aprenda de forma correta e depois você crie total autonomia para fazer tudo sozinha. Nesse dia a gente monta uma faixa de 30 looks no mínimo, tá? Porque é o tempo que a gente tem. Mas o seu guarda-roupa ele vai te dar infinitos looks. E eu gosto de deixar também peças para que você faça sozinha depois os looks, né? Isso é muito bacana. E depois que acaba toda essa fase que acaba a montagem de looks, acaba todo o aprendizado, é um turbilhão de informação. E aí é nessa fase que as dúvidas surgem. E é por isso que mesmo fazendo o processo online, eu disponibilizo um prazo para que você possa ter acesso às minhas respostas, à minha consultoria ainda, né? Assim, de opinião, de validação dos looks que você está montando, da maquiagem que você está fazendo, do cabelo que você está usando, da forma como você está usando o sapato, de todos os tipos de dúvida que você tiver com relação à imagem e estilo. Você tem acesso a mim durante um tempo depois da consultoria, para que você possa tirar todas essas dúvidas. E é aí que o aprendizado de fato acontece. Porque nesse prazo você tem a tarefa de me mandar looks diários, de fazer as suas atividades, ou seja, de adquirir o seu hábito de imagem e estilo diariamente. E você tem a possibilidade de saber se você está acertando ou errando. E quando está errando, a possibilidade de consertar e fazer de novo, de forma correta no outro dia. E isso não tem aprendizado melhor que isso. Essa é a fase, assim, mais importante da consultoria. Quando você grava as coisas, você realmente aprende, você entende de forma racional e a partir daí é notório com todas as minhas clientes como elas decolam no estilo depois dessa fase. Tá? Toda a insegurança vai embora, a autoconfiança vem, porque elas sabem que elas estão fazendo de forma correta tudo que elas aprenderam. E além disso tudo, tem um documento, né? Na verdade, é um aplicativo que eu uso, onde eu coloco todas essas informações que a gente apresentou e que a gente estudou dentro do processo de consultoria. E esse aplicativo, eu cadastro todas as coisas, deixo disponíveis todos os looks que foram montados, informações sobre o seu tipo físico, informações sobre o seu estilo, sobre tudo que a gente passou, e você tem acesso vitalício a ele. Então, assim, qualquer dúvida que você tiver, será que esse look aqui, deixa eu ver se tem algum aqui parecido que a gente fez, que tem mais ou menos esse sentido para eu tirar uma dúvida. Então, você pode ir lá e você pode consultar. Então, é um processo que não precisa ter dúvida, não precisa ter receio de contratar uma consultoria online, porque de fato ela é tão efetiva quanto a presencial. E se você não puder fazer a consultoria de cores durante o processo comigo ou depois, o que acontece com muitas pessoas? Elas têm a possibilidade de viajar em outra época do ano. Eu dou essa abertura, se a pessoa, em qualquer momento, ela puder estar comigo aqui em São Paulo ou em algum dos estados que eu costumo ir,
eu dou essa possibilidade. Agora mesmo eu estou atendendo uma cliente que mora fora do Brasil, né? Mora em outro país e ela estará no final do ano. Tudo bem, não tem problema, a gente faz no final do ano, porque isso vai só acrescentar, não tem problema da ordem, do momento em que a consultoria de cores será feita. Mas tem problema se você colocar outras consultorias antes dessa consultoria que você tem que fazer, que é essa transformação, essa base. Então, faça a consultoria online, mesmo que você não tenha a possibilidade de fazer a consultoria de cores, tá? E deixa a consultoria de cores para você fazer em outro momento. Ou tem estados que eu posso indicar, colegas maravilhosas que podem fazer essa consultoria por você. Então, o que eu quis dizer é que vocês podem assim, ficar muito tranquilas, porque o processo de consultoria online é completamente garantido. Eu garanto o meu método, né, gente? É uma maneira como eu faço, não posso garantir de todo mundo. Mas é um processo que é muito viável de ser eficiente e eficaz, tá? Não precisa ficar com medo. É um processo que hoje ainda tem facilitado muito, porque a gente acaba podendo atender mais pessoas que a gente não poderia atender antes por causa da distância. Então, eu queria colocar aqui para vocês a minha posição sobre isso e queria que vocês ficassem à vontade. Esse ano, realmente, a minha agenda tá mais complicada, eu tô com pouquíssimas vagas para o atendimento online, mas eu tô sempre aberta, porque agora a tendência, acredito, até para as clientes mesmo, é querer mais fazer o online do que o presencial, porque realmente é uma comodidade, né, muito grande. Então é isso, eu queria dizer isso para vocês, que vocês tenham entendido direitinho. Se não tiver qualquer outra dúvida, gente, só deixar aqui. Eu resolvi gravar esse vídeo, deixar no IGTV, para que vocês possam consultar e também que eu acho que é um assunto muito bacana, para vocês poderem, a hora que quiser, consultar ou compartilhar com alguém. E se tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui que eu respondo, tá bom? Vou respondendo aos pouquinhos. Um beijo para vocês.